aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou Mona Lisa Freire e estamos aqui para iniciar o primeiro vídeo do canal Bionerd. Vamos explicar um pouco sobre o canal, tá? Esse canal ele tem o intuito de explicar a matéria, tá? Resumos da matéria Biologia. E por que motivo foi escolhido Biologia? Pelo fato de eu gostar muito dessa matéria, tá? E também em relação para que as pessoas que tenham dificuldades em compreender esse assunto, falando-se e lembrando que biologia é uma matéria muito extensa, são conteúdos muito complexos, tá? E também eu posso fixar mais os conteúdos e ter uma prova massa. Mas vamos falar um pouco, tá? Vamos parar um pouco de brincadeira por aqui, acabou a introdução. Eu fiz uma vinheta massa para vocês, espero que vocês gostem dessa vinheta e após a vinheta começaremos o primeiro vídeo explicativo, tá, dos resumos aqui do canal. Aproveita aí, massa. Então galera, voltamos aqui, vamos começar o primeiro vídeo, o primeiro resumo do canal. E hoje vamos começar com taxonomia. Taxonomia é a classificação dos seres vivos. Então nós temos a classificação por diferentes partes. Mas antes de chegar na atualidade de hoje, em que é se caracterizado, em que se é classificado esses animais, tá? Nós vamos voltar a alguns séculos, tá? Há alguns séculos, tínhamos um rapaz, tá? Um chamado de Aristóteles. Aristóteles, ele fez uma classificação de dois tipos de grupo. O grupo que tinha uma presença do sangue vermelho e o outro grupo que não tinha uma presença do sangue vermelho. É claro que naquela época essa descoberta foi uma coisa muito magnífica, mas também levamos em conta que atualmente, tá, nós vemos a descoberta dele naquela época era muito amplo, então não se tinha especificidade no assunto. Daí então surgiu um cara chamado Carl von Linneu, mais conhecido popularmente na América Latina, né, mais intimamente como Linneu. Linneu, ele foi o cara em que classificou, tá, a classificação que nós utilizamos hoje em dia para esse processo de classificação dos animais. Então Linneu, ele classificou em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para ficar mais fácil de gravar, né, nós temos uma palavrinha. Essa palavrinha é reciclofage. Reciclofage. Para não esquecer, reciclofage. Gravou. Então, vamos destrinchar essa palavra. Re de quê? Reino fi. Muito bem, filo. C de classe. O de ordem. Fa, quero ver, fa, família, né? G, gênero. E E de espécie. Então, novamente a palavra reciclofage. De boa? Essa palavra reciclofage ajuda muito, tá, nesse processo para sabermos quem vem antes, quem vem depois. E sabemos também que quanto mais distante uma classificação estiver do reino, sabemos nós, tá, que é uma classificação de bifurcação, ou seja, eu vou ter uma especificidade maior. Então, vamos supor, filo, tá? O filo, ele é mais amplo do que é da família, do que é do gênero e principalmente da espécie. Então, a espécie é a especificidade maior ainda. Mas sabemos nós que começamos por quem? Começamos pelo reino. Nós temos a presença de 5 reinos da classificação atualmente. Quem são esses reinos? Reino Plantae, reino Animalia, reino Protista, reino Fungi e o reino Monera, tá? Cuidado para não errar, porque é reino Plantae, não Plantae. Então, nós temos a classificação desses 5 reinos. Então, digamos que eu escolhi um desses reinos. Digamos que eu escolhi o reino Fungi. Então, eu escolhi o reino Fungi. A gente acabou de dizer aquela palavrinha. Depois do reino vem o quê?
vem o fi. Então, desse grupo que eu escolhi, eu vou classificar o filo desse reino. Depois de filo vem o quê? Vem o classe, re, fi, clo, cl de classe. Então, eu classifiquei, tirei o reino, classifiquei o filo. Do filo, eu vou classificar a classe eu classifico a ordem eu classifico a família eu classifico o gênero e, por último, eu classifico a espécie. Então, eu vou ter o que? Uma especificidade com o distanciamento do reino, tá bom? Então, vamos agora falar um pouco sobre a nomenclatura da taxonomia. A nomenclatura da taxonomia ela é dada pela língua latina. Por quê? Não língua latina da América Latina, tá? A língua latim. Por que foi escolhida o latim? Porque o latim ele é uma língua morta, então não vai acontecer nenhuma alteração, tá? Daqui a alguns tempos. Digamos que daqui a 100 anos seja descoberta uma bactéria e essa bactéria precisa levar um nome. Mas sendo que, se não fosse universalizado esse idioma, digamos que se fosse o inglês, se essa bactéria fosse descoberta nos Estados Unidos, ela teria um nome. Mas se essa mesma bactéria fosse descoberta no Japão, ela teria um nome diferente. Então isso iria dar um problema muito grande para o meio científico, tá bom? Então, por esse motivo, tá? A língua da nomenclatura da taxonomia é dada em latim, tá? Nós temos a classificação da escrita, que ela é dada, tem que ser, tá bom? Em 3 características: sublinhado, negrito ou itálico. Se não tiver nenhuma dessas 3 características, não é uma classificação correta, tá bom? Tem que ficar ligado também porque isso acontece nas provas, principalmente no Enem, tá? Para classificar uma certa espécie. Então, classifique a espécie, você tem que ver, você tem que verificar, tem que estar esperto, tá? Em relação se está em itálico, se está em negrito ou se está em sublinhado. Em relação a isso também, temos uma importantíssima classificação, que é a classificação do gênero e a classificação da espécie, ou o epíteto genérico ou epíteto específico. Mona Lisa, não estou entendendo nada, o que é isso? Vamos lá. Nós temos vamos dizer agora, uma palavra. Digamos que eu tenha Homo sapiens. Sabemos nós, tá? Que o Homo sapiens é a classificação dada a nós, tá? Nós, eu, você, Homo sapiens. Então, o Homo, ele tem que iniciar com letra maiúscula. Homo, ele tem que iniciar com a letra maiúscula, com o H maiúsculo. Por que isso, Mona Lisa? Porque ele é o epíteto genérico. A primeira palavra, ela é o epíteto genérico. E o epíteto genérico é a classificação dele. Ele tem que iniciar com a letra maiúscula. A segunda palavra, sapiens, ela é a espécie, ou seja, ela é o epíteto específico. E por classificação da taxonomia, o epíteto específico, ele tem que ser iniciado com letra minúscula. Mas vê só, a Mona Lisa, eu vi o Trypanosoma cruzi e ele estava iniciado com os 2 maiúsculos, tanto o epíteto genérico, que é o Trypanosoma, quanto o epíteto específico, que é o cruzi. Veja só, nós temos, tá? Toda regra tem sua exceção e a exceção é essa parte. Por quê? Quando é homenagem a alguma pessoa que descobriu uma doença, então pode-se colocar em letra maiúscula. Nesse caso, o Trypanosoma cruzi está homenageando quem? Oswaldo Cruz, que foi quem descobriu, tá? A doença de Chagas, com o barbeiro. Enfim, nós vamos estudar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, daqui a algum tempinho nós começamos a estudar esse tipo de doença. Mas, só para dizer que tem essa regra, tá? Tem essa exceção. Quando é para homenagear alguém que descobriu um certo tipo de bactéria, de vírus, de doença, então pode se colocar. Então, a primeira palavra é o quê? É o gênero, é o epíteto genérico, tem que ser em letra maiúscula. O segundo nome é a espécie, o epíteto específico, então ele tem que ser iniciado com letra minúscula, com exceção que se não for homenagem, sendo homenagem pode colocar em letra maiúscula. Nós temos também
uma terceira nomenclatura, tá? Que é a subespécie. A subespécie, ela é a terceira palavra e ela tem que ser iniciada também com letra minúscula. Galera, esse foi um breve resumo, foi a